Meu nome é Rafael, eu sou engenheiro de suporte sênior nível 2 na EDB e hoje eu vou falar um pouco sobre o Warehouse PG, que é o Greenplum, para quem conhece, o antigo Greenplum de código aberto. Então a gente vai passar por algumas features, algumas características dele. E começando, ele é um sistema de banco de dados MPP, que ele um banco de dados massivamente paralelo, ele é baseado no Postgres. Falando assim num nível mais alto, é como se você juntasse, vamos supor, 5 instâncias de Postgres, 5 servers em um só. Então, para você, parece que é um banco só, mas na verdade são a união desses servers. Isso falando no alto nível, a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco. Ele foi fundado em 2003 por Scott Yara e Luke Lonergan. A MC em 2010 e em 2013 a VMware junto com a MC criaram a Pivotal. E com isso o Greenplum foi transferido para a Pivotal. Em 2015 eles resolveram abrir esse código, só que em 2016 teve a fusão da Dell e da MC e a Pivotal passou a fazer parte da Dell e MC. E com isso o código foi fechado de novo. E em 2019, mais uma vez, a Pivotal foi adquirida pela VMware. E em 2023, novamente, a Broadcom adquiriu a VMware e com isso a Greenplum. E esse ano, agora em 2025, a EDB assumiu a continuidade desse desenvolvimento e suporte, mudou o nome para Warehouse PG e, novamente, o código é aberto. Então, a arquitetura do Warehouse PG, ele é baseado no Postgres, como eu disse. Hoje, ele está usando a versão até fora do suporte do Postgres, que é a Postgres 12. Então, ele é baseado no Postgres 12. E, como eu disse, essencialmente são várias instâncias do Postgres executadas em uníssono como um DBMS coeso. E por ele ser baseado no Postgres, a gente pode interagir com ele como a gente faz com uma instância padrão do Postgres. Então, assim, para o usuário, ele está conectando num banco normal de Postgres, rodando as queries dele normalmente, ele não vê nenhuma diferença. Aqui a gente pode ver como funciona mais ou menos na imagem. Os usuários, eles acessam o coordenador, que é um dos servers, ele chama coordenador. E quando ele roda essa query, o coordenador envia a consulta para, por exemplo, aqui são 4 servers diferentes e com 4 nodes dentro de cada server. Cada node dentro desse server é uma instância diferente do Postgres. Então ali, no caso, são 16 mais o coordenador. Então, quando ele roda a consulta no coordenador, essa consulta é enviada para todos esses 16 nodes em paralelo, ele roda a consulta, tornando ela muito mais rápida. MPP, então, ele refere-se a clusters com 2 ou mais hosts de segmento trabalhando em paralelo, como disse. E os dados, eles são distribuídos nesses hosts. Então, cada host tem uma parte do dado, não é replicação, não é nada. Então, o host 1 tem metade, por exemplo, na tabela, a gente pensa em 2 hosts, o 2 tem a outra metade. E no Interconnect, a gente vai falar mais tarde sobre ele, que no Greenplum ele era chamado de Master Node. Então, lá só não tem dado armazenado, fica só os metadados. Então, são os metadados no Interconnect e nos segmentos ficam os dados. E é um ambiente de share nothing, nada compartilhado. Como eu disse, cada node contém várias instâncias de segmento. Então, cada node tem várias instâncias do Postgres. E eles operam independente. Então, cada um tem sua própria CPU, memória, armazenamento. Cada um tem seu config AML, tem o PGHBA. É como se fosse mesmo várias instâncias de Postgres diferentes. E os dados dos usuários são espelhados nesse cluster, proporcionando alta disponibilidade e tolerância a falhas. Também nós vamos ver como que funciona mais tarde. Então, como eu estava falando de alta disponibilidade, ele usa o RAID a nível de hardware para evitar tolerância a falhas. O Greenplum usa checksums para verificar a consistência desses dados que estão entrando. E quando eu falei sobre os segmentos, além dos segmentos de dados que a gente vê, onde os dados são distribuídos, você pode criar mirror segments, segmentos espelhos. Então, vamos supor que o server 1 tem
o segmento 1 e 2 dentro de um server, mas ele também vai conter um espelho que fica lá de standby para o 3 e o 4. Eu vou mostrar também sobre como é dividido esses segmentos. E você também pode ter um servidor de backup para esse master node, que agora chama coordenador, ele chama standby node. Então, caso o master vá cair, esse standby assume o lugar dele e o cluster continua funcionando normalmente. O Greenplan tem a ferramenta de backup própria, chama GP Backup, e o Restore, com GP Restore. Esse backup, quando você roda ele no master, ele executa um backup em paralelo em todos os nodes. Então, nós vamos explicar um pouquinho melhor mais para frente, mas a ferramenta principal de backup no Greenplan é o GP Backup. Então, falando do coordenador, que é o antigo master, várias vezes eu vou falar master, já acostumei com a época do Greenplan, mas quando coordenador, coordinator, server e master, é a mesma coisa. Então, ele é entrada para o cluster, para o usuário. Então, o usuário vai conectar esse master e ele vai distribuir o trabalho para essas instâncias, para as outras instâncias. Igual eu falei anteriormente, os usuários então, finais do Warehouse PG, eles interagem com o cluster inteiro só pelo meio do coordenador. Então, para eles estão acessando o Postgres. E lá, nesse coordenador, está o catálogo do sistema global, os metadados estão todos lá, não tem nenhum dado de usuário, e toda a parte de autenticação, de conexões, os processamento dos comandos, distribuição de carga, tudo é feito por esse coordenador. Então, os outros nodes, eles só guardam os dados. E para esse espelhamento, que eu falei que tem o standby, ele usa o write-ahead log, wall, para espelhar, para fazer essa conexão, essa replicação. Então aqui eu tenho uma imagem de como funciona a redundância desse coordenador. Então o standby fica lá só com o catálogo sendo replicado. E caso haja algum problema com o master, ele assume a função de coordenador principal. Agora sobre o segment hosts. Tem a diferença do segment hosts para os nodes. Então, cada segmento, como eu disse, pode ter 3, 4 nodes. Quando a gente fala segment host, é o nome dado aos servers, os servidores que executam essas instâncias. Então, é onde os dados estão. Eles podem, como eu disse, pode ter 2 a 8 segmentos, depende do número de clusters, de CPU, RAM. Pode até ter mais, dependendo de como for a configuração como for o hardware do server. E isso aqui é muito importante, eles têm que ser configurados de forma idêntica, porque como a consulta é realizada em paralelo, se um server, um node estiver muito atrás do outro, a consulta só vai terminar quando esse último server entregar os resultados. Então, é muito importante, além disso, da configuração ser igual, o segredo do melhor desempenho é distribuir esses dados e carga de trabalho uniformemente. Então, a gente o grande problema de performance que a gente encontra quando você tem algum problema de performance no Greenplan é que você vai achar algum node que não está performando como deveria. Então, sempre a consulta vai durar o que o pior node te entregar. Assim como o coordinator, a gente tem também espelhamento do segment nodes. Então, eles permitem que as consultas do banco sejam transferidas para um segmento de backup. Então, vamos supor que o segmento 1 caiu, só que o 2 tem como standby os dados do 1. Então, ele assume esse lugar até que o segmento que caiu esteja online novamente. Então, por isso, ele deve sempre residir em um host diferente do segmento primário. E tem três maneiras diferentes de você organizar esses nodes. Então, tem as duas configurações padrão, que é o group, o spread, e também uma configuração personalizada. Você consegue personalizar onde você quer cada node espelho. A configuração padrão, a principal, é chamada de group. Então, eles colocam todos os segmentos de um espelho de um primário em outro host. Então, por exemplo,
nós temos 4 servers diferentes, mas no server 1 tem todos o espelho de todos os nodes do 2, e o 2, por exemplo, tem do 3. Então ele agrupa por server nesse grupo mínimo. Aqui tem uma imagem mostrando, por exemplo, ali, o servidor 1 são 8 primers ali, então do 0 até o 7. E você pode ver o mirror dele no segmento 2, com o mirror ali de 0 a 7. Então, se o segmento 1 cai, o 2 sobe aqueles mirror, eles começam a atuar como primário, e você não tem nenhuma perda no banco até você recuperar o servidor 1. Ele continua rodando normalmente, sem nenhum problema. Então, falando de failover e recovery, quando o espelhamento é ativado, ele faz esse failover automaticamente. Então, se caiu, ele automaticamente já sabe que ele tem que trazer o mirror para o lugar dele. Então, ele, como eu falei agora, ele permanece operacional. Se a instância ficar inativo, ele só vai ficar inoperacional se, por exemplo, se cai o host que está, um host 1, por exemplo, e o 2 que tem o mirror dele também cai. Aí ele não tem onde pegar esses dados. Então, o coordenador que é responsável por verificar isso, então, se ele não pudesse conectar essa instância, ele marca ela como inativa e traz o espelho dele para o lugar do primário que está inativo. E é importante, essa parte é importante porque ele faz o failover automaticamente, mas para trazer o servidor que caiu de volta, você tem que fazer isso manualmente. Você tem que verificar o que aconteceu primeiro, porque senão vai cair de novo. Então você verifica se está tudo certo, sobe ele de novo e aí ele reorganiza novamente. E essa recuperação ela pode ser feita com o sistema em funcionamento. Então, se você consegue recuperar esse servidor, o banco continua rodando normalmente, o usuário mesmo não vai perceber nenhuma diferença de se estava rodando com o mirror ativado ou se era o servidor principal. Sobre a distribuição dos dados, que eu falei que era importante para performance, então ele se baseia nessa distribuição uniforme de dados. É importante que os dados de uma tabela estejam igualmente distribuídos. Então, como eu falei mais cedo também, o sistema ele é tão rápido quanto o segmento mais lento. Então, a gente não pode ter discrepância na performance de cada segmento. E se esses dados estiverem distorcidos, os segmentos com mais dados, obviamente, levarão mais tempo para isso. Então, uma distribuição otimizada desses dados é essencial unir grandes tabelas. Então, até na criação da tabela, eu vou mostrar mais para frente, você roda o create table como no Postgres, mas no final você tem uma cláusula que é distributed by. Então, você escolhe a chave que vai distribuir. E, nesse caso, uma distribuição desigual, ele pode causar o que a gente chama de data skew. Então pode ser devido à escolha errada dessas chaves de distribuição que eu mencionei agora, ou então alguma operação de inserção, ou então alguém fez alguma cópia diretamente em um node e ele ficou com mais dados que os outros. E ele costuma ser a causa principal de baixo desempenho de consultas e falta de memória no Greenplum. Então a primeira coisa que você olha quando você vê algum problema de performance é se tem algum node performando abaixo dos outros. E quando você cria a tabela, como eu falei, dessa cláusula distributed by, tem a distributed randomly, que ele distribui randomicamente, a distributed replicated, que é replicando a chave de outra tabela. E se ela não for fornecida, o Warehouse PG ele vai usar a primary key para essa distribuição. Porque para garantir essa distribuição uniforme, a gente precisa de chaves que sejam únicas. Porque, por exemplo, se você distribui por uma coluna que tem 2 resultados, 3 resultados, então esses 3 resultados vão para um node, e os outros resultados que tem só um vão para outro node, e esse node fica com mais dados que o outro. Então é importante que seja uma coluna, que seja uma chave única. Outra diferença do Warehouse PG para o Postgres é que ele tem
diferentes tipos de tabela. A gente tem as tabelas heap, que são as mesmas do PostgreSQL, e também nós temos a Append Optimizer. E dentro dessa Append Optimizer a gente tem as tabelas em linha e também tabelas colunares. Então, falando das tabelas heap, é padrão, mesmo modelo do Postgres. Ele funciona melhor para carga de trabalho OLTP, os dados são modificados com frequência depois de carregados. Então, eles são adequados no Warehouse PG para tabelas menores, como algumas tabelas de dimensão. Falando do Append Optimizer, a gente vai começar pela tabela em linha. Ela funciona melhor com tabelas de fato denormalizadas em um ambiente de Data Warehouse. Elas são normalmente as maiores tabelas desse sistema, então eles são carregados em lotes e acessados por somente leitura. Ela não permite, então, delete ou update. E essa mudança dessas tabelas para esse modo, ele elimina a sobrecarga de armazenamento de algumas informações de visibilidade. Então, ela consegue economizar, por exemplo, 20 bytes por linha. E para criar esse tipo de tabela no Greenplum, além do create normal, você tem a cláusula with, e dentro dela você coloca a opção de append optimize como true, e ali embaixo tem também a chave de distribuição. E agora falando de tabela colunar, ele é um armazenamento orientado por linha, como eu disse, eles são bom para carga de trabalho LTP, com muitas transações, etc. No armazenamento por coluna, ele é bom para carga de trabalho de Data Warehouse. Então, quando você faz selects em poucas colunas, as tabelas colunares fazem agregações desses dados em um pequeno número de colunas. Então, se você faz consultas usando todas as colunas da tabela ou usando muitas colunas, ela não é útil. Ela é estritamente útil para quando você faz consultas com uma ou duas colunas. E para você criar a tabela nesse tipo de orientação, além do Append Optimizer, você tem que colocar a orientação dela como column. As tabelas também, eles têm dois tipos de compressão. Nesse caso, só para as tabelas de Append Optimizer. Então, tem a compressão em nível de tabela, que ela funciona só para as tabelas Append Optimizer em linha. E em nível de coluna, ela é aplicada só naquela coluna. Então, você não precisa comprimir a tabela inteira. Você quer comprimir uma coluna específica, você consegue. E nesse caso, para tabela em linha, tem dois tipos de algoritmos, ZLib e o ZSTD, desculpa. E para tabela colunar, além das duas, você tem o RLE type. Esse tipo de compressão ele é muito usado para datas. Então, a tabela colunar que tem, vamos supor, um milhão de linhas com a mesma data, se você comprimir usando esse RLE type, o espaço ocupado vai ser muito menor. E nesse tipo de compressão, os ZLib, se eu não me engano, tem compress level até 19, o ZSTD até 9 e o RLE type até 4. E para você criar essa compressão, no seu create table, além do append optimizer ou do colunar, você coloca o compress type, você seta lá, e o nível de compressão. E quando você quer fazer isso apenas para uma coluna, tem abaixo do create table with, você coloca o nome da coluna, column, nome da coluna e o encoding dela. Então você consegue setar a compressão, o nível e também o block size dela. E nesse caso aqui seria só essa coluna que seria comprimida. O Greenplum, como ele faz a conexão entre todos esses nodes? Ele usa o interconnect, que é a camada de rede da arquitetura do Warehouse PG. É a comunicação entre os processos, entre os segmentos e a infraestrutura de rede. Ela usa o Ethernet padrão e, por motivo de desempenho, ele recomenda-se um sistema de 10 gigabits ou mais rápido. Ele equilibra automaticamente os destinos da rede, então ele maximiza o paralelismo. E você pode ter também uma alta disponibilidade na interconexão. Então, você pode colocar switches Ethernet de 10 gigabits, esses switches duplos, e criando conexões redundantes para o coordenador.
Então aqui a gente tem como funciona essa arquitetura geral. Você pode criar interfaces de redes, como ali tem o NIC1, NIC2, para distribuir esses dados. Então, o coordenador, por meio do interconnect, ele se conecta nos hosts que contêm os segmentos dentro deles. Na questão de planejamento, o Warehouse PG tem o GP Orca. Então, além do planejador baseado no Postgres, ele usa como padrão esse GP Orca. Ele é extensível, ele alcança melhor otimização em ambientes de vários núcleos. Então, ele foi desenvolvido por esse ambiente do Warehouse PG. Ele coexiste com o planejador do Postgres, então, mas por padrão ele é usado. E caso tem algumas consultas, alguns tipos de consultas que ele não é usado. Então, automaticamente o Warehouse PG muda para o planejador do Postgres. E ele é muito eficiente nessas áreas, em consultas de tabelas particionadas, em consultas que tem como table expression. No Warehouse PG a gente usa muito o CTE. E também consultas com outras subconsultas. Então aqui é como funciona o planejador. Então o usuário envia uma consulta. Se o optimizer estiver on, você pode setar na consulta, até se você quiser usar o otimizador do Postgres, você consegue setar o optimizer off para essa consulta. Ele vai usar o legacy, né, que no caso é o planejador do Postgres. Se tiver on, ele usa o GP Orca e envia a execução do plano. Quando você roda um Explain Analyze, ele te mostra qual foi o planejador usado. Então, você consegue ver se está usando realmente ou não. O Warehouse PG vem com vários utilitários junto. Então, a gente consegue rodar um Analyze DB, Create DB, GP Activate Standby é para você ativar o standby do coordenador, se você nesse caso aqui, se você quiser manualmente mudar para o standby. Mas quando o coordenador cai, ele faz isso automaticamente. Aqui, nesse caso, você roda se você quiser ativar ele normalmente. GP Add Mirrors, você pode adicionar novos espelhos. GP Check Catch e GP Check Perf são para verificar performance. O GP Check Perf, você consegue rodar pelo master e ver os detalhes de performance de cada node. Então, você consegue ver o uso de CPU, uso de memória e verificar se tem alguma coisa errada diretamente dali. O GP Config, ele é importante, como eu disse, é importante você manter os arquivos de configurações. Cada node tem um arquivo diferente. Só que como é importante manter eles iguais, pelo GP Config você consegue alterar um parâmetro. Você roda ele usando o GP Config, -C, se eu não me engano, não falei a memória agora. Por exemplo, Max Connections, você consegue setar 300, por exemplo. Você seta em todos os nodes só com esse comando. Você não precisa ir um a um em cada node. E, nesse caso, quando eu falei de que todos os arquivos de configurações devem ser iguais, isso não se aplica tanto ao coordenador, porque ele não contém dados, a consulta não passa por eles. Então, você pode querer mudar algum parâmetro apenas no coordenador e no standby. Então, com o GP Config, você tem uma flag, -M, que você altera os parâmetros do arquivo de configuração só do master e do standby. E tem também para alterar só dos data nodes. GP Delete System, você deleta o cluster inteiro. GP Expand. O GP Expand é se você quiser adicionar um novo host. Então você já tem lá, por exemplo, 3 hosts diferentes, quer adicionar mais um, você consegue usando o GP Expand. O GP Init Standby é quando você não tem um standby e você quer adicionar também um standby para aumentar a redundância do sistema. O de baixo, o GP Recover Seg, ele é um dos mais importantes, porque é com ele que você recupera um segmento que caiu. Então você roda ele, seta qual o segmento. E depois que ele é recuperado, você tem que rodar de novo para fazer a distribuição normalmente dos dados e verificar se ele fez o catch-up junto com o mirror que estava no lugar dele. Então ele tem que replicar novamente.
O GP Start dá um start em todo o cluster, então ele inicializa todas as instâncias de Postgres do interconnector, do coordinator até os segmentos. GP Stop, ao contrário, ele para para todo o cluster. ReIndexDB, VacuumDB, faz o reindex e o vacuum. E para instalar o Warehouse PG, você roda o GP Init System, que eu não coloquei aqui. Então você tem que ter em cada node, em cada node, cada instância, você tem que ter o pacote já lá. E você roda o GP Init System no master. Você tem um arquivo de hosts lá que você seta o que vai ser cada servidor, se vai ser de dados ou se vai ser o master. E quando você roda, ele lê esse arquivo de hosts e inicializa todo o cluster. Falando de backup e restore, eu falei mais cedo do GP Backup e Restore. Então eles criam e restauram esses conjuntos de backup em paralelo. E por padrão, ele armazena somente os arquivos de metadado no coordinator e esses arquivos para DDL. E cada tarefa do GP Backup, ele usa uma única transação. E nessa transação, ele faz os metadados no coordinator e os dados de cada tabela. E ele cria arquivos de backup CSV e eles usam o comando copy on segment em paralelo. Então, ou seja, o segmento 1, quando você roda o GP Backup no coordinator, ele vai criar no coordinator apenas o backup dos metadados e em cada segmento ele vai criar os dados só pertencentes àquele segmento. E se você falar, eu quero todos os dados, o backup desses dados, todos no coordinator, você consegue, tem GP Backup, você usa uma flag chamada location e você coloca o local que você quer todos os dados únicos lá no coordinator. E nesse caso, os GP Backup e Restore, eles podem ser full ou incrementais. Então aqui é uma imagem de como é que funciona o backup. O coordinator vai pegar só os metadados, cada segmento host vai fazer o backup só dos dados que estão naquele segmento. Então aqui tem o exemplo do backup full. A gente está fazendo o backup do database com o nome www.sales. Ali eu estou comprimindo o backup no ZES Standard. E esse comando, ele cria um arquivo que contém esses metadados. Como eu falei, no coordinator, os metadados só ficam os metadados lá no diretório padrão e ele usa um timestamp para o nome desses backups. E como eu disse anteriormente, cada segmento ele armazena os dados para backup no CSV. Então, todo backup que você fizer, o nome do backup vai ser exatamente o timestamp de quando você rodou aquele backup. Isso é importante para o restore. Vem agora. Então, para usar o restore, você tem que setar o timestamp, que na verdade vai ser o nome desse backup, né? E se você estiver fazendo esse restore para algum novo cluster, alguma coisa, você tem que colocar flag createDB, que ele já cria o banco. Se não, é só o GP restore com timestamp e setar o diretório do backup. E você pode colocar alguns filtros, você pode incluir apenas uma tabela, excluir a tabela, incluir um arquivo só da tabela, etc. Então tem várias personalizações que você pode fazer para o backup. No caso do incremental, para as tabelas RIP, que são com o Postgres, ele faz o backup de todas as tabelas específicas, normalmente. Só que para as Append Optimizers, ele só faz se as tabelas tiverem sido alteradas. Então, por exemplo, eu fiz um backup full ontem e hoje uma linha só foi alterada de uma tabela Append Optimizer. Esse backup incremental ele vai ficar ligado àquele backup full, mas vai fazer o backup apenas dessa linha que foi alterada. Então eles são eficientes quando a quantidade total de dados nessas tabelas foi alterada, é pequena em comparação com os dados. Então se houve um pouca alteração, é interessante fazer o incremental. E aqui tem alguns exemplos de como usa. Quando eu trabalhei com o Greenplan na época, eu fazia o
backup completo no domingo e o incremental por dia. Aqui eu dei um exemplo, não tão com tantos backups igual eu fazia. Então, eu faço o completo no domingo, o incremental na segunda, outro na quarta, outro na sexta. E é importante que é sempre esse conjunto. A gente tem que ter um backup completo e o conjunto de backup incremental que vai capturar as alterações que foram feitas desde esse backup completo. Então, aqui no caso, eu fiz o backup full no domingo. Na segunda-feira, vai pegar todos os dados que foram... Todas as linhas foram alteradas em tabelas Append Optimizer desde domingo, e vai fazer o backup só dessas linhas. Na quarta-feira, ele vai ver de segunda-feira, vai ver de domingo, vai fazer só o que alterou entre segunda e quarta. Sexta-feira é a mesma coisa. Então, vai ver o que alterou de sexta, de quarta para sexta. Então, eles, mesmo não tendo um backup completo desde o domingo, esse último backup de sexta-feira sabe que os incrementais estão dentro desse grupo. Então, ele vai fazer o backup só dessas alterações. No domingo, novamente, roda um novo backup e aí começa tudo de novo. Agora, falando da compatibilidade com Postgres, eu falei no começo que ele é baseado hoje ainda no Postgres 12. E, como a gente falou, ele é muito semelhante no que diz respeito a suporte, recursos, configuração. Então, o config.yml é tudo igualzinho ao Postgres. As principais diferenças são o GPOrca, que é o planejador, que a gente falou agora há pouco. Os tipos de tabelas, que a gente tem o Append Optimizer para Data Warehouse. E a tabela em coluna. Então, essa questão do Append Optimizer, seja em linha, seja em coluna, é um grande diferencial do Warehouse PG para o Postgres. E nessa compatibilidade, alguns componentes internos eles foram modificados ou complementados para suportar essa estrutura de paralelismo do Warehouse PG. Então, o catálogo do sistema, o otimizador, o executor de consultas, eles foram modificados para poder executar essas consultas em simultâneo em todos os nodes. Aí também fala sobre o interconnect, que não está presente, ele possibilita essa comunicação. E para o usuário, novamente, ele funciona como um Postgres. Então, o usuário que está acessando, inclusive, para você acessar o banco, é PSQL do mesmo jeito do Postgres. Então, o usuário não vê diferença nenhuma entre o Postgres e o Warehouse PG. E como está sendo feita essa transição, ele já está disponível para download. E a principal mudança está sendo feita no branding, então, desenvolvimento e suporte. Não é uma migração técnica. Então, por exemplo, eu falei muitas vezes aqui Greenplan, falei muitas vezes Warehouse PG, porque a maior mudança mesmo hoje é o nome. Então, um novo nome, uma nova marca. Ele continua sendo um projeto de código aberto. A EDB está mantendo esse desenvolvimento, é ativo e transparente e vai impulsionar a inovação da plataforma. Porque o que a gente tem hoje, a última versão do Greenplan, que é essa baseada no Postgres 12, é o Greenplan 7, já tem anos. Então agora, com a aquisição da EDB, que nós vamos começar a implementar novidades no Warehouse PG. E a principal mudança é isso. Todas as atualizações, novos recursos, agora vão vir pela EDB e vão ser entregues com a marca Warehouse PG, não mais Greenplan. Uma pergunta? Com relação a essa questão do Warehouse PG ser baseado no Postgres 12, está em andamento algo no sentido de sincronizar a conversão atual do Postgres? No momento, ainda não. Está sendo feita essa migração dos usuários do Greenplan para o Warehouse PG para essa versão. A partir daí, vai começar as novas implementações. Eu acredito que com o Postgres 18 saindo agora, eles não vão fazer 13, 14, eles vão pular direto para o 18 na nova versão do Greenplan. É isso, obrigado.